Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir o Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E Nossa Senhora, nossa Mãe, a Mãe da Igreja, possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o meu recado de sempre. Você já se inscreveu? Já curtiu? Já compartilhou os nossos vídeos? Me ajude, por favor, a evangelizar. Por favor, você que assiste os meus vídeos, me ajudem aí. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais o canal cresce, mais eu vou poder fazer vídeos aí para o povo católico. O meu objetivo é esse, não é? Levar um pouco de doutrina para esse povo, tá bom? E é um canal ousado, né? Porque eu me propus a fazer um estudo bíblico lá desde o Antigo Testamento, o que não é fácil. Por isso eu peço a vocês aí que me ajudem, porque eu não conheço um curso bíblico de católico fiel ao magistério da igreja. Não conheço. Nós estamos pegando desde o Antigo Testamento, gente. Olha, isso é um desafio, tá? Então eu peço a vocês aí que divulguem, né? Você que nunca estudou a Bíblia, você que nunca leu, né? Olha lá, um curso de teologia católico que oferece um estudo bíblico, tá bom? Então, se você quiser aprender a Sagrada Escritura, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, tá? Estamos aí, ok? Nós, gente, já estudamos o Pentateuco, agora estamos nos livros históricos, tá? Na aula passada, nós paramos no capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Nós estamos estudando agora, tá, o reinado do rei Davi, que foi o maior rei de Israel, não é? Ele que unificou todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, reinou sobre as 12 tribos de Israel, não é? E da qual, inclusive, né, vai nascer o Messias. Jesus é descendente de Davi, por isso que no Evangelho fala Jesus, filho de Davi, não é? Então nós paramos na aula passada. A Arca da Aliança foi transportada para Jerusalém, que era a cidade de Davi, não é? Então ali, nós vimos na aula passada, eles transportaram a arca e Davi dançava, não é? Já expliquei sobre isso, sobre a aula passada. Então nós paramos no segundo livro de Samuel, nós paramos no capítulo 6. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 7, que é um capítulo muito importante. Ele é tão importante que eu quero ler com você, tá? Aquelas partes mais importantes eu gosto de ler para a gente poder aprofundar e tirar da Sagrada Escritura o que ela tem de mais valioso, que é os ensinamentos para cada um de nós. Davi era o rei que o povo tinha pedido, né? Era um jovem inexperiente, tinha vencido lá o gigante Golias, não é? Saul tinha morrido e ele assumiu o trono de Israel. Só que ele ainda era um jovem, né? Ele ainda precisava ainda, né? E ele sempre consultava a Deus. Nós vimos na aula passada o que é bonito em Davi, que tudo ele consultava o Senhor, tudo que ele ia fazer, não é? Ele consultava a Deus. Isso é a importância, gente, de ter pessoas tementes a Deus na política,
na igreja, tudo aquilo que tem uma autoridade, é bom ser pessoas tementes a Deus. Tudo que Davi ia fazer, ele consultava a Deus. E aqui ele vai ter a visita do profeta Natã. O profeta é aquele que fala em nome de Deus. É isso que é o profeta. Então aqui o profeta Natã vai profetizar, inclusive a profecia dele vai se referir não só ao filho de Davi, Salomão, que vai reinar depois de Davi, mas quem é esse filho de Davi? É o próprio Jesus. Não é? Como eu já falei. Por que Jesus é o filho de Davi? Porque ele é da descendência de Davi. Os dois eram da tribo de Judá, não é? Então, o profeta já vai aí começar a falar do Messias. Primeiro, é lógico, a profecia se refere a Salomão. Mas, na nossa visão cristã, nós sabemos que essa profecia também se refere ao Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ler aí o capítulo 7, a Bíblia de Jerusalém, é a página 440, se você quiser me acompanhar. Vamos lá. Profecia de Natã. Natã era um profeta, tá? Que foi até Davi para falar em nome de Deus. Deus, né, fala pela boca do profeta, ok? Vamos lá. Quando o rei quem? Davi, ocupou a sua casa e o Senhor o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: vê, eu habito numa casa de cedro e a arca de Deus habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai e faze o que o teu coração diz, porque o Senhor está contigo. Olha aí, gente, olha que coisa linda. Deus estava com Davi, sempre esteve com Davi, porque Davi era um homem temente a Deus, e Deus livrou de todos os inimigos de Davi. Era um contexto de guerra, Davi contra os pagãos, que para nós hoje, que eu já expliquei isso aqui várias vezes, é o bem contra o mal. Então a gente tem que escolher aonde a gente quer estar, ou do lado de Deus ou do lado do mal. A gente tem que fazer uma escolha. Se a gente estiver do lado de Deus, Deus vai guerrear por nós, Deus vai nos livrar de todos os males. Nós cremos nisso, é a nossa fé. Mas nesta mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã nestes termos, ou seja, Deus falando com o profeta para transmitir para Davi, ok? Vai dizer ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, construirás tu uma casa em que eu venha a habitar. Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz sair do Egito os israelitas até o dia de hoje. Mas andei em acampamento errante, debaixo de uma tenda e em um abrigo. Essa casa, gente, vai ser o templo de Jerusalém, que quem vai construir vai ser Salomão, tá bom? Durante todo o tempo, né, em que andei com os israelitas. Então, gente, o povo de Israel é o povo de Deus, é o povo escolhido, da qual a igreja é a continuação, a sucessão, tá? Não, continuação não, desculpa, sucessão de Israel, é a igreja, tá bom? Pelo batismo, todos pertencemos à família de Deus, ok? Porventura, disse a um só dos juízes de Israel, que eu tinha instituído como pastores do meu povo Israel, porque não edificais para mim uma casa de cedro. Eis o que dirás ao meu servo Davi: assim fala o Senhor dos Exércitos, fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava as ovelhas, porque foi Deus que escolheu Davi para ser Israel. Nós vimos lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Para seres o chefe do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde tu ias, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Então, gente, Deus teve com Davi todo o tempo e destruiu todos os inimigos de Davi. Tá vendo?
Preparei um lugar para o meu povo Israel, e o fixarei para que habite nesse lugar, e não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes. Então olha como é que Deus amava o seu povo, como que Deus amava Israel. Não é? Pena que Israel depois vai cometer várias injustiças, várias idolatrias, vai abandonar Deus, e o pecado mais grave de Israel é não aceitar o Filho de Deus, que é Jesus. Não é? Desde o tempo em que instituí juízes, nós vimos isso lá no livro dos Juízes, né? Sobre o meu povo Israel, eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. O Senhor te anuncia que ele te fará uma casa. E quando os teus dias estiverem completos, ou seja, quando Davi morrer, e vieres a dormir com os teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que te terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Aqui ele está falando tanto de Salomão, que vai ser o rei que vai suceder Davi, vai construir o templo de Jerusalém, mas também o filho de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Por isso que Jesus é da descendência, da linhagem de Davi. Ok? Será ele que construirá uma casa para o meu nome, né? Aqui no caso Salomão. E estabelecerei para sempre o seu trono. Olha aí. Tá vendo? Então é um paralelo entre Salomão e o próprio Messias, que é Jesus. Tá? Nós sabemos que Jesus é o rei por excelência, né? Esse trono, né, é o céu. A gente sabe que Jesus está lá sentado no trono, onde ele vai julgar, né? Está no nosso credo, né? Um dia ele vai vir para julgar os vivos e os mortos. Tá? Serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Está falando de Salomão e do Messias. Tá? Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoites de homem. Minha fidelidade não se afastará dele. Tá vendo? Então Deus é sempre fiel, gente. A gente deixa a desejar, mas Deus é fiel, diz São Paulo na carta aos Coríntios. Deus é sempre fiel. Como a tirei de Saul, que afastei diante de ti. A tua casa e a tua realeza subsistirá para sempre. Aí, por isso que eu falei, né, que o Messias vem da tribo de Davi, por causa dessa profecia aqui. Tá vendo? Subsistirá para sempre diante de ti, e o seu trono se estabelecerá para sempre. Olha aí, tá vendo? Então, o trono de Deus, o trono de nosso Senhor é para sempre. Né? É uma coisa que jamais vai acabar. Né? O profeta Daniel fala a mesma coisa. Tá bom? Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda esta visão. Então o profeta ouvia de Deus e passava para Davi, falava em nome de Deus. E Davi fez uma oração a Deus. Então o rei Davi entrou e ficou diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor? E qual é a minha casa para que me trouxestes até aqui? Olha a humildade de Davi, tá vendo? Coisa que Saul não era. Saul era orgulhoso. Davi era um homem humilde. Tá vendo? Por isso que Deus olha o coração, gente. Tá? Então, a primeira virtude que a gente tem que ter como cristão é a humildade. Tá? A gente tem que aprender com Jesus, que foi o homem mais humilde e poderia ser o homem mais arrogante, porque era filho de Deus. A Virgem Maria, olha o que ela fala: Deus olhou para a humildade da sua serva, e ela poderia se achar, porque ela era mãe de Deus. Ela não se achava, ela serviu Isabel, serviu os apóstolos, não é? Por isso que encontrou graça diante de Deus. Então, gente, a gente tem que ser humilde. É o que falta muito nas pessoas hoje, e principalmente para a gente que trabalha na igreja. É um pessoal metido, é um pessoal que passa perto de você, não fala nem oi, nem te cumprimenta. Gente, o que é isso? Onde que está? Porque a gente tem algum cargo na igreja? Porque a gente é um ministro? Porque a gente é um catequista? A gente acha que tem que desprezar os outros? Aí que a gente tem que ser mais humilde, gente. A gente está ali para servir a Deus. Como São João Batista, que ele cresça e eu desapareça, mas não.
Jesus parece que desaparece, as pessoas querem aparecer. Entendeu? Umas pessoas arrogantes, umas pessoas orgulhosas. Entendeu? Parece que... Eu não gosto dessa expressão, como diz o povo, tá com o rei na barriga. A única pessoa que ficou com o rei na barriga foi a Virgem Maria. E foi a pessoa mais humilde, foi Nossa Senhora. Não é? Então, olha como que Davi era humilde. Então nós temos que aprender com os homens de Deus. Muita gente pergunta, por que não tem santo no Antigo Testamento? A igreja considera Davi santo, por causa das virtudes dele. Ele tinha os seus erros? Tinha, nós vamos ver. Nós vamos ver os erros de Davi. Mas também tinha suas qualidades. A gente se prende muito nos defeitos, mas a gente tem que exaltar as qualidades. Então Deus olha o coração. Davi era humilde, por isso que encontrou graça diante de Deus. Mas isso é ainda pouco aos teus olhos, Senhor. Tu falastes em favor da casa do teu servo para um futuro distante. Essa é a lei do homem, Senhor. Que mais poderá ainda dizer-te Davi, pois tu mesmo conheces o teu servo, Senhor. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, tiveste esta generosidade de instruir o teu servo. Olha aí. Então ele mesmo sabia que tudo vinha de Deus. Tudo aquilo que ele fazia de bom vinha de Deus. É porque Deus estava com ele, porque ele sempre consultava Deus. E você? Tudo que você vai fazer, você consulta Deus? Ou você se acha que tudo é mérito seu? Isso é um orgulho. Achar que não, eu não preciso de nada nem de ninguém. Eu que sou o bom, não. Não, gente. Se não é Deus olhar pra gente, nós não somos nada. Nós somos tesouros em vasos de barro, como diz São Paulo. Então olha a humildade de Davi. É por isso que és grande, Senhor. Ninguém há como tu, e não existe outro Deus além de ti, somente como ouviram os nossos ouvidos. Olha aí, ele reconhecendo que só Deus é o Senhor, só Deus é o soberano. Está vendo? Como o teu povo Israel, há outro povo na terra a quem um Deus tivesse ido resgatar, para fazer dele o seu povo, para dar-lhe um nome e realizar em seu favor tão grandes e terríveis coisas, expulsando diante do teu povo, que resgatastes do Egito, nações e seus deuses. Então, olha só como é que Davi estava reconhecendo tudo o que Deus tinha feito por Israel desde lá do Egito. Não é? Quantas vezes Israel foi... Desculpa. Quantas vezes, gente, Israel foi ingrato com Deus, mas Deus é fiel. Mesmo com as nossas... Não é assim com a gente também? Deus era para nos abandonar, gente, por causa dos nossos pecados. Quantas vezes a gente abandona Deus? Mas Deus é fiel. Não é? Por quê? Porque Deus não olha os nossos pecados. Deus olha aquilo que nós somos, se a gente estiver arrependido. Não é? Estabelecestes o teu povo Israel, para que ele seja para sempre o teu povo. E tu, Senhor, tu te tornastes o seu Deus. É uma pena que Israel não aceitou Jesus como Deus. Então Deus abandonou Israel. Não é? A gente sabe disso, mas eles vão se converter. Vamos rezar para que haja logo a conversão deles. Eles vão se converter, de São Paulo. Agora, Senhor Deus, guarda para sempre a palavra que disseste a teu servo e a tua casa. Estabeleceste-a para sempre e age como disseste. O teu nome será exaltado para sempre, e dirão: o Senhor dos exércitos é o Deus sobre Israel. A casa do teu servo Davi subsistirá para sempre. Está vendo? Na tua presença, porque foste tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que fizeste esta revelação ao teu povo. Eu te edificarei uma casa. Então o teu servo teve a coragem de te dirigir esta oração. Sim, Senhor, és tu que és Deus. Olha que coisa linda. As tuas palavras são a verdade. Olha aí, então a verdade, gente, é o próprio Deus, é a palavra. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus. São João diz bem claro, João 1:1. No começo era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. A palavra é o próprio Jesus que se encarnou.
E o verbo, a palavra, se fez carne, João 1,14, e habitou no meio de nós. Então essa palavra aqui é o próprio Jesus. Pena que Israel não aceitou essa palavra, mas nós como cristãos aceitamos. Está vendo? Então a tua palavra é a verdade. Por isso que quando Jesus chegou diante de Pilatos, e ele falou, eu vim para dar testemunho da verdade, Pilatos perguntou para ele, e qual é a verdade? Jesus não respondeu nada, ele estava vendo a verdade. Então que ele queria soltar Jesus. Ele sabia que Jesus não tinha pecado, que Jesus não tinha feito nada de mal. Ele foi covarde. Tanto que a mulher dele teve uma visão, ó, não toque nesse justo. E ele sabia que os judeus tinham entregado Jesus por inveja, porque Jesus fazia os milagres que eles não faziam. É inveja. Por isso que eu falo, a inveja é um pecado diabólico. Entendeu? Suas palavras são a verdade, e tu dissestes ao teu servo esta boa palavra. Consente, pois, em abençoar a casa do teu servo. Então, gente, vamos pedir sempre isso, que a nossa casa seja abençoada, que a nossa família seja abençoada, porque Jesus disse que a gente às vezes não sabe o que pede. A gente pede tanta coisa que é supérflua, mas a primeira coisa que deve pedir é a bênção de Deus para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Não é? Porque, gente, se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores, diz o Salmo. Então a primeira coisa que a gente tem que pedir para nós é a bênção de Deus. O resto é acréscimo, como diz Jesus. Não é? Buscar o reino de Deus, o resto tudo é acréscimo. Mas as pessoas hoje estão querendo o quê? Não é? O que as pessoas pedem? É casa, é para ganhar na loteria, é para comprar carro, é para ser rico. Não é? É o que as pessoas. É a tal da prosperidade, não é? Hoje as pessoas hoje estão barganhando com Deus. Mas e a bênção de Deus, onde que fica? Gente, a casa que não tem a bênção de Deus, a família que não tem a bênção de Deus, não vai ser feliz. Mesmo com dificuldade. Eu não estou falando que não vai ter dificuldade. Mesmo com a bênção de Deus vai ter dificuldade. Jesus não prometeu vida fácil para os seus seguidores. Eu não estou falando isso. Ah, mas eu comecei a seguir Jesus e acontecem as coisas comigo. E quem disse que não vai acontecer? Agora, Deus vai te dar a graça de você superar tudo isso. Com Deus é muito mais. Gente, está ruim com Deus, está pior sem Ele. Isso aí com certeza. Então vamos pedir a bênção de Deus, não é, para nossa casa, para para nossa cidade, para o nosso país, para o mundo de uma forma geral, não é? Quanto mais a gente pedir essas coisas, mais vem bênção, não é? Para que ela permaneça para sempre na tua presença, porque és tu, Senhor, o Senhor que tens falado, e é pela tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Que a gente possa fazer essa oração. Que a bênção de Deus possa permanecer na nossa casa, né, na nossa família, até o último instante da nossa vida. Gente, família que reza unida, permanece unida, disse o Papa João Paulo II. Não é? Graças a Deus, eu posso falar por mim. Posso falar por mim. Aqui na minha casa, nós não temos fartura, nós não somos ricos, mas eu nunca vi, até nos momentos de dificuldade, olha que somos muitas, eu nunca vi um desespero na minha casa, eu nunca vi. Por quê? Porque a gente está em oração. Minha mãe está lá todo dia rezando o tercinho dela. Eu estou lá todo dia às 3 da tarde rezando o terço da misericórdia, lendo lá o meu Deus conosco, a palavra de Deus, pedindo a Deus, não é? Agora, gente, se a gente não se encomendar a Deus, se a família não rezar, e depois quer a bênção de Deus, quer só que Deus dá a bênção, mas você tem que pedir. É uma condição que Jesus colocou: pedir e recebereis, buscar e achareis, bater e a porta vai se abrir. Então, se você quer a bênção para sua casa, para sua família, você tem que pedir. Tem que estar sempre em oração. E em família, gente, isso é muito mais forte. Não é? Por que a família de Jesus era a sagrada família? Porque estavam sempre em oração. Jesus, Maria e José. Então grave sempre essa frase do Papa João Paulo II. São João Paulo II. Família que reza unida permanece unida. Não? Aí, vai no capítulo 8,
vai continuar, não é, as perseguições dos pagãos a Davi, a Israel. Não é? E Davi vai ter que fazer guerra contra eles, não vai ter jeito. Não é? Aconteceu depois disso que Davi venceu os filisteus e os sujeitou. Os filisteus, gente, é aqueles, né, que Davi venceu lá, o gigante Golias, ok? Davi tomou das mãos dos filisteus sua hegemonia, venceu os moabitas, fazendo-os deitar no chão, não é? E para os condenar à morte, e os moabitas ficaram sujeitos a Davi e lhe pagaram tributo. Aí aqui, gente, eu vou pular, por quê? Porque aqui eu já li, né, essas guerras de Davi com os pagãos, eu vou pular esse capítulo 8, tá vendo? Eu só vou colocar algumas coisinhas que, por exemplo, o versículo 5 do capítulo 8 diz uma coisa interessante. Onde quer que Davi fosse, o Senhor lhe dava a vitória. Gente, isso aqui é uma coisa que a gente devia até riscar na nossa Bíblia. Onde Davi ia, o Senhor lhe dava a vitória. E o Senhor também vai nos dar a vitória. Gente, qual é a nossa vitória? É a nossa salvação. Primeiro é a nossa fé. A gente só alcança a salvação pela fé e pelas obras, mas principalmente pela fé. Não é? São Paulo diz: qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Pela fé, gente, a gente consegue, né, tudo de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E através da fé a gente consegue a salvação. E a gente consegue a vitória com sofrimento, com tribulações. Jesus falou: tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Se você estiver segurando nas mãos dele, você também vai vencer. Como Davi aqui. Então Deus vai te dar a vitória, mas não tem vitória sem luta. O que acontece é que as pessoas querem a vitória, mas não querem a luta. Querem a vitória sem esforço. É o que o Padre Léo chamava de cristãos light. Hoje, tá? A moda hoje é um cristianismo light. Não é? Ou seja, eu não quero ter esforço, eu não quero ter penitência, eu não quero fazer jejum, não quero fazer penitência, mas quero a vitória. Quero a vitória de Deus na minha vida. Mas não faz a sua parte. Gente, Jesus já fez a parte dele, já morreu na cruz para nos dar a vitória. Agora você tem que fazer a sua parte. A igreja tem aquela frase muito importante: para nos criar, Deus não precisou da gente. Mas para nos salvar, ele precisa da nossa colaboração. Não pense você que você vai ficar lá de braço cruzado. Olha os talentos. Não vai enterrar o talento. Você tem que frutificar o talento que Deus te deu. Fazer a sua parte, fazer o bem. Então, gente, esse cristianismo light que nós estamos vivendo aí, só quer saber, né, da vitória sem esforço, Deus não gosta disso não. Né? Então você tem que fazer a sua parte. Aí sim, Deus vai te dar a vitória. Lembra que São Paulo disse? Combati o bom combate. E não foi pouco, não. O nosso maior exemplo é São Paulo. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora vou receber a coroa. Mas olha o que São Paulo teve que fazer, gente. Vai ler a vida dele. Vai ver a vida dos santos. Por que eles estão no céu hoje? A vida deles foi fácil? Vai ver a vida deles. Então, gente, não tem fácil. A salvação não é fácil, não. Não vem achar, né, igual esse povo e ficar de braço cruzado achando que salvação é fácil. Não é não. Tá? Então aqui Davi continuou guerreando lá contra os pagãos, ok? Só que ele venceu todos os seus inimigos, porque Deus estava com eles. Tá bom? Versículo 13 do capítulo 8. Davi aumentou a sua fama quando venceu os pagãos, tá? Estabeleceu todos os pagãos e todos ficaram sujeitos a Davi. Por toda parte onde chegava, o Senhor concedia a vitória a Davi. Tá vendo? Davi reinou sobre todo Israel,
exercendo o direito e fazendo a justiça a todo o povo. Olha aí. Então, gente, por que vai haver o juízo final? Porque Deus vai fazer justiça. Esse povo que acha aí que Deus não vai fazer justiça, eu vou viver de qualquer jeito porque Deus não está vendo. Não está vendo? Deus vai fazer toda a justiça. Por isso que existe o juízo final. Tá? E o juízo final, gente, Deus vai fazer toda a justiça que não foi feita aqui. Nós não pedimos tanta justiça? Deus vai fazer. Deus age pelo direito e pela justiça. Então Deus não é só misericórdia, também é misericórdia, mas Deus também é justo. E Deus vai julgar todo mundo com justiça. E ninguém vai falar nada. Porque o julgamento de Deus é perfeito. Não é igual ao nosso, que é injusto. Tá? Aí aqui fala dos filhos de Davi, que ele teve muitos, não é? E que alguns deles eram sacerdotes. Alguns filhos de Davi eram sacerdotes, tá bom? No capítulo 9, tá? Bondade de Davi para com o filho de Jonathan. O filho de Jonathan era o filho de Saul, que ele tinha uma amizade muito grande com Davi. Já falei também sobre essa questão, né, do amigo, né? Davi perguntou: haverá ainda algum sobrevivente da casa de Saul para que eu trate com fidelidade por amor a Jonathan? Porque lembrando que Jonathan ficou contra o pai dele e a favor de Davi. Olha o que é um amigo, hein? A casa de Saul tinha um servo chamado Siba. Trouxeram-no a Davi e o rei lhe perguntou: és Siba? Teu servo respondeu: não ficou um homem da casa de Saul para que eu trate com fidelidade desejada por Deus? Siba respondeu ao rei: há ainda um filho de Jonathan que é aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Está na casa, né? Aí aqui tem um nome difícil. Davi mandou buscá-lo. Ao chegar perto de Davi, o filho de Jonathan caiu com o rosto por terra e se prostrou diante de Davi. Não se prostrou para adorar Davi, para venerar, porque era o rei. Tá vendo? Então, como é que não existe veneração? Não existe adoração, não podemos adorar ninguém. Mas tem aqueles que nós temos que venerar. Os santos, os anjos, a Virgem Maria. Olha aqui, ele se prostrou diante de Davi. Não para adorar Davi, mas por respeito. Então, o culto aos santos, que eu já cansei de explicar, é um culto de quê? De veneração, de respeito pelas pessoas que eles são, pela dignidade que eles têm diante de Deus. Está vendo? Isso é o que está na Bíblia. Então vamos rasgar. Ele respondeu: sou eu para te servir. Tá vendo? Então nós temos que servir as autoridades. Então na igreja a gente tem que servir o clero. Né? Por isso que a gente tem que servir os sacerdotes, os bispos e o papa. Tá vendo? Porque a autoridade que eles têm. Tá? Davi lhe disse: não tenhas medo, porque eu quero tratar-te com fidelidade por amor a teu pai Jonathan. Eu te restituirei todas as terras. Aí que ele faz várias promessas, não é? Depois o servo de Saul lhe disse: tudo que pertence a Saul e a sua casa dou ao teu filho. Tu trabalharás. Aí aqui ele, né? Ele dá, né, lá uma terra como agradecimento. Olha o que é uma pessoa agradecida, gente. Então a gente também tem que ser pessoas agradecidas. A pior coisa que tem é uma pessoa ingrata, que não agradece. Não é? Então, se você tem a oportunidade em vida de fazer alguma coisa para uma pessoa que tanto te ajudou, você deve fazer. Olha o que Davi está nos ensinando. Não é? Ele não esqueceu o que o Jonathan fez para ele lá atrás, salvando até do pai dele. E aqui ele recompensou o filho, dando uma terra para ele. Então que você também possa aprender a valorizar aquelas pessoas que já te ajudaram, não é? Na sua família, né? No seu trabalho, na igreja. Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas, né, que me colocaram na igreja, no caminho de Deus, não é? Então a gente tem que ser agradecido, ok? Depois disso, aconteceu que o rei, né, os pagãos dos amonitas, morreu e o seu filho reinou em seu lugar. Davi disse:
Usarei para com ele da mesma fidelidade que teve seu pai para comigo. E mandou Davi, seu servo, apresentar-lhe pêsames pela morte do pai. Mas logo que os servos de Davi chegaram ao território dos amonitas, os chefes disseram, né, ao seu senhor: pensas que Davi quer honrar teu pai, porque te enviou os pêsames? Não. Será antes quer explorar a cidade para conhecer as suas defesas e depois arruinar, que Davi enviou seus servos. Então prendeu os servos de Davi e fez rapar a metade da barba e rasgou metade das suas vestes, até as nádegas, e os despediu. Logo que Davi teve a notícia do ocorrido, mandou alguém ao seu encontro, porque estavam muito humilhados, e o rei lhes enviou esta mensagem: ficai em Jericó até que cresça a vossa barba, e então vinde. Quando os amonitas viram que se tinham tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros para tornarem a pé. Aí aqui, gente, eu vou pular porque é mais essas guerras, né, entre Davi e os pagãos. Tá vendo? Tá vendo? Olha o versículo 12 do capítulo 10. Sede forte e mostrarei ser forte e mostrares forte pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. Que o Senhor faça o que lhe parecer bom. Tá vendo? Então, Davi, ele vai vencer também esses pagãos por eles terem matado, né, foi feita aquela covardia lá com os servos de Davi, que queria, né, uma aproximação, mas eles não, tá vendo? Eles queriam a guerra, aí não tinha jeito. Vendo que tinham sido vencidos diante de Israel, os pagãos concentraram as suas forças, enviou mensageiros e mobilizou os que estavam do outro lado do rio, ao quais chegaram, tendo à sua frente o chefe do exército. Isso foi relatado a Davi, que reuniu todo Israel, passou o Jordão e chegou ao acampamento. Dispuseram em linha diante de Davi e deram-lhe a batalha. Mas os pagãos fugiram diante de Israel, e Davi destruiu 700 carros deles e matou 40.000 cavaleiros. Ele venceu também ao rei, ao chefe do seu exército. Davi o feriu e ele morreu. Assim que todos os reis viram que tinham sido vencidos por Israel, assinaram a paz com Israel e o serviram. Desde então, os pagãos não mais se atreveram a socorrer os amonitas. Então, gente, é aquilo que eu já expliquei, né? Era um contexto de guerra, onde não tinha outro jeito senão arrasar e acabar e matar todos, né, aqueles servos, não é, lá dos pagãos. Então, realmente, aí Davi fez um verdadeiro massacre, tá bom? Mas, antes Davi tentou ainda fazer, né, tentar uma aproximação, eles não quiseram, mataram lá os servos de Davi, aí não teve jeito, Davi teve que matar todos eles, tá bom? Então, gente, é o contexto do Antigo Testamento, é o olho por olho, dente por dente, não é? Nós não estamos ainda no Novo Testamento, onde Jesus manda matar até os inimigos, não é? Mas é o contexto da época, tá bom? Então, gente, nós paramos aí no capítulo 10. Na próxima aula, nós vamos estudar o capítulo 11, tá? Que é muito interessante, esse capítulo 11, que vai falar do pecado de Davi, não é? Davi era um homem maravilhoso, temente a Deus, mas também era um homem, também tinha suas falhas. E nós vamos ver na aula passada a história, na história que vem, na próxima aula, a história maravilhosa do adultério de Davi. Maravilhosa entre aspas, né? Foi triste, né? Mas, vamos dizer assim. Mas nos ensina muito,
não é? Mostra a fraqueza né, do ser humano, mas também nós vamos ver o arrependimento. Davi, ele peca contra Deus, mas depois ele se arrepende, a ponto, né, de fazer o Salmo 50. O Salmo 50 é o arrependimento de Davi por causa desse pecado. Então nós vamos ver tudo na aula que vem. O adultério de Davi, não é? O arrependimento, Davi faz penitência, não é? Mas só que o pecado ele tem consequência. Então isso tudo nós vamos falar na aula que vem, gente. Se Deus quiser, e Deus nos der vida e saúde, na próxima aula sobre a Sagrada Escritura nós vamos estudar então sobre isso, né? O pecado, o adultério de Davi, não é? E também o arrependimento, né? A penitência de Davi e o seu arrependimento, tá? Só que infelizmente o pecado ele traz consequências, né? Então Davi vai sofrer um pouco por causa do pecado que ele cometeu, tá bom? Então, se Deus quiser, na próxima aula a gente fala sobre isso, amém? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, ok? Passe para outras pessoas, não é fácil, gente, tá? Rezem aí para que Deus me dê vida e saúde e inteligência para continuar dando para vocês aula aí sobre o Antigo Testamento, porque não é fácil. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.